E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Marino, Caio e Jonatas, após reconhecerem Sidney pelas câmeras de segurança, caçam o capanga da Irene por toda a cidade. Caio verá o Sidney tentando fugir no carro e entrará em luta corporal com um sem vergonha. Jonatas tentará ajudar o irmão, mas Sidney colocará os dois na mira. Marino aparecerá e o bandido acabará se ferrando. Irene receberá voz de prisão do delegado depois que uma prova for apresentada. A vilã será presa, levada a julgamento, e um juiz surpreenderá a todos com a sentença da Irene e dos dois cúmplices. Marino apresentará em julgamento a prova que ferrará a vilã de uma vez por todas. Deixa o like no vídeo. Tudo deverá acontecer depois que Marino, Jonatas e o Caio reconheceu o Sidney nas imagens das câmeras do hospital. Caio e o irmão procuram um capanga da Irene por toda a cidade. Ramiro, ao ficar sabendo que Sidney será presa, entrará em contato com um amigo avisando o que está acontecendo. Sidney, sem pensar duas vezes, tentará fugir da cidade. No momento em que Sidney tentaria fugir num carro, Caio verá o suspeito e o impede. Sidney o ameaça fazer mal caso não saia do seu caminho. Caio grita: "Só vou sair do seu caminho depois que você falar o que estava fazendo naquele hospital." Caio e o funcionário dos La Selva entrarão em luta corporal. Jonatas de longe verá a cena, se aproximará para ajudar o irmão. Sidney, percebendo não ter nenhuma chance contra os dois, puxará uma arma e grita: "Agora vou acabar com os dois. Vão aprender a não meter o nariz onde não são chamados." Marino, que terá sido alertado pela Berenice, chegará no local surpreendendo o suspeito. Sidney, percebendo que a casa caiu, abaixará a arma e se entregará à polícia. Preso e pressionado, Sidney acabará revelando ao Caio, Jonatas e ao delegado que a Irene é a mandante dos atentados. Caio, em choque, fala: "A Irene? A minha madrasta? Minha nossa, mas como isso é possível?" O delegado, esperto, comenta: "Eu até já suspeitava que a Irene poderia estar envolvida nisso, mas de uma coisa eu tenho certeza." Jonatas e o Caio questionam o delegado do que ele está falando. Marino afirma: "Dona Irene é bem mais esperta do que todos aqui imaginam. E uma coisa é certa, ela não estava agindo sozinha. Tem alguém muito poderoso envolvido nessa história." Caio, com sangue nos olhos, olha em direção ao Sidney e exigirá saber de quem a Irene estava recebendo ajuda. Marino prometerá ao Sidney que, se ajudar nas investigações, aliviará sua barra. O acusado revela: "Tá certo, eu já tô ferrado mesmo. Realmente a Dona Irene estava recebendo ajuda de alguém muito poderoso." Caio exigirá saber o nome da pessoa. Sidney avisa ter gravado um vídeo da Irene com essa pessoa como prova, caso um dia fosse necessário usar. Marino pedirá acesso ao vídeo. O capanga da vilã dirá que esse vídeo está guardado dentro do seu quarto na fazenda. Caio fala: "Eu sei onde fica, Marino. Eu mesmo posso buscar." Marino fala: "Não, esse trabalho é da polícia. Mas se você e o Jonatas quiser, pode me acompanhar." Marino, Caio e o Jonatas partem em direção às terras do Antônio. Dentro da casa dos La Selva, Angelina entrará na residência assustada. Irene, ao ver a governanta ofegante, questiona o que está acontecendo. Angelina avisa que Marina acabou de entrar no quarto do Sidney. Irene começará a tremer inteira. Nervosa, ela anda de um lado para o outro se perguntando o que Marino quer no quarto do funcionário. Meu Deus, será que aquele incompetente do Sidney abriu o bico e falou alguma coisa? Ao lado da casa, Marino, Jonatas e o Caio começam a revirar todo o quarto do Sidney. De repente, Caio encontra um celular antigo e avisa aos outros. Eles
assistem um vídeo e descobrem quem está ajudando a Irene nos atentados e também quem é o motoqueiro que atirou no Ademir. Em choque, Caio confessa que nunca poderia suspeitar daquelas pessoas. Jonatas questiona o delegado o que a polícia vai fazer. Marino responde: agora só tem uma coisa a ser feita. Esse vídeo mostra claramente os envolvidos no caso. Vamos prender os 3 suspeitos e levá-los à júri popular. O juiz vai decidir a pena. Irene será surpreendida ao ver o delegado, Caio e o Jonatas na sua frente. Nervosa, ela tentará demonstrar tranquilidade perguntando se aconteceu algo de errado. Caio toma a dianteira da situação retrucando: você é uma cínica mesmo, né, Irene? Mas quanta cara de pau. Esse tempo todo, Marino, meu pai e eu procurando os culpados da morte do Daniel. E um dos culpados estava o tempo todo bem debaixo desse teto. Irene fingirá não saber de quem o enteado está falando. Antônio chegará mesmo na hora questionando que reunião é aquela. Marino avisa ter descoberto que a Irene, com a ajuda do Cisne e mais 2 cúmplices, foram os responsáveis pela morte do Daniel, Ernesto e dos 2 atentados contra o Caio e o Ademir. Irene, assustada, fala: o quê? Vocês estão malucos? Como ousam me acusar de um absurdo desses? Marino dirá que Cisne, escondido, filmou uma reunião da Irene com esses 2 cúmplices e que a identidade desses cúmplices deixará o Antônio de queixo no chão. O ricaço pedirá para ver as imagens. Marino nega. Me desculpa, Dr. Antônio, mas se eu contar quem são os 2 cúmplices da tua mulher, o senhor provavelmente tentará contra a vida deles. E eu preciso deles vivos para concluir esse caso. No julgamento o senhor verá as imagens. Irene se desespera, alegando ser inocente, que esse vídeo é falso, que jamais cometeria crime algum, principalmente contra alguém da sua própria família. Caio se aproxima ainda mais da madrasta e diz: eu quero ver essa sua cara lavada quando estiver frente a frente com os teus 2 cúmplices, na presença de um juiz. Eu só vou descansar, Irene, quando você for condenada. Se nesse país tem justiça, você vai apodrecer atrás das grades. Antônio, não se aguentando de curiosidade para saber o conteúdo daquele vídeo, pedirá mais uma vez para ver as imagens. Marina encerrará o papo falando: não, Dr. Antônio, eu já disse, no julgamento todos vão ver as provas e conhecer os envolvidos. Inclusive, depois que eu sair daqui agora, vou caçar os outros 2 sem vergonhas, nem que seja no inferno, e prendê-los até o julgamento. Irene receberá voz de prisão e sairá da fazenda algemada dentro do carro da polícia. Horas depois, Marino também colocará em celas separadas os 2 cúmplices da Irene. Antônio e o Caio chegam na delegacia. Marino avisa: pela repercussão desse caso, o julgamento foi antecipado. Acabei colhendo informações importantíssimas dos 2 cúmplices da Irene. O advogado Rodrigo chegará no local. Antônio, ao vê-lo, pergunta o que faz ali. Caio toma a frente e responde: calma, pai. Foi eu que chamei Dr. Rodrigo. Eu quero que o Dr. Rodrigo cuide desse caso. Eu confio nele. Rodrigo pedirá um voto de confiança do Antônio, alegando ter capacidade suficiente para fazer com que os 3 culpados pela morte do Daniel sejam condenados. Antônio fala: tá bom, rapaz. Agora eu só espero que você consiga fazer o juiz que vai julgar esse caso dar o castigo que aqueles 3 sem vergonhas merecem. Marino receberá uma ligação. Já? Ótimo. Ótima notícia. Melhor assim. Pode deixar. Eu mesmo dou a notícia à família. Antônio, Caio, Rodrigo escutam o delegado dizer: acabei de receber a informação. Devido ao vídeo e o testemunho do Cisne, o julgamento foi antecipado para amanhã. Amanhã
Irene será colocada frente a frente com os 2 cúmplices, na presença do juiz. Antônio dirá ter o direito de saber quem são as pessoas que ajudaram Irene nesse plano. Caio voltará a afirmar: Marina tem razão, pai. Melhor o senhor saber somente no momento certo. Vamos para casa, nos preparar para o julgamento. Não vejo a hora do juiz dar a sentença que a Irene e os 2 comparsas realmente merecem. Enquanto Antônio, Caio e Rodrigo deixam a delegacia, Marina colocará Irene na sala de interrogatório e avisará que a situação dela e dos cúmplices é catastrófica. Irene oferecerá dinheiro para que o Marino a ajude. O delegado fala: Me desculpa, dona Irene, mas dessa vez não vou poder fazer nada. Até porque sou um novo homem. Eu não me vendo mais. Enfim, só vim falar à senhora que o juiz que julgará o caso é bem rígido. E muito provavelmente a senhora terá uma punição pesada. Aliás, não somente a senhora, também os outros cúmplices. O dia do julgamento da Irene e dos cúmplices chega. Caio e o Antônio se encontram no local. Rodrigo, ao vê-los, se aproxima e avisa que os convidados e o juiz já estão no recinto. Preocupado, Caio pergunta ao advogado se há alguma chance da Irene escapar dessa. Rodrigo diz: Olha, Caio, eu preciso ser bastante sincero com vocês. Temos as provas, testemunhas, mas a decisão final continuará sendo do juiz. A interpretação dele é que fará total diferença. Só nos resta torcer para que a justiça seja feita nesse caso. O delegado Marino também chegará no local, se aproximando dos 3 e avisa: Pronto, Irene e os cúmplices acabaram de chegar. De uma coisa eu tenho certeza: esse julgamento vai ferver. O juiz autorizará a entrada da Irene no recinto. Caio, com aspecto de raiva, observa a mulher jurar falar somente a verdade. O juiz ouvirá o advogado de acusação questioná-la por que mandou sabotar os freios do carro que originou a morte do próprio filho. Irene, se fazendo de vítima, rebaterá falando: O quê? Seu juiz, eu exijo que repreenda esse advogado de bar. Ele não pode me acusar dessa forma. Eu sou inocente e tenho como provar. O juiz manda: Se contente em apenas responder as perguntas, senhora La Selva. A senhora não tem direito algum de exigir nada aqui. Objeção negada. Irene, percebendo que a casa caiu, negará tudo que Rodrigo questionar, alegando ter provas da sua inocência. Rodrigo se mostrará um gênio. Então, dona Irene, a senhora falou diversas vezes ter provas da sua inocência, mas até agora ninguém aqui sabe que provas são essas. Aliás, quando os seus 2 cúmplices entrarem pelaquela porta, o seu caso vai complicar ainda mais. O juiz reforçará o questionamento do advogado de acusação, pedindo as provas que a Irene diz ter. Irene fala: Fiquei calada para proteger essa pessoa, mas agora chegou a hora de me defender. Eu sou inocente. O verdadeiro culpado é o Antônio. Meu marido é o verdadeiro culpado. Antônio quase desmaia com a acusação. Caio olha em direção ao pai e pergunta que conversa é aquela. O ricaço grita: É mentira dessa mulher. Irene, fale a verdade. Assuma seus erros e a responsabilidade da morte do nosso próprio filho. O juiz baterá o martelo exigindo organização no ambiente. Chega, um de cada vez. A senhora La Selva acaba de fazer uma grave acusação contra o próprio marido. Caio questionará o advogado Rodrigo o que pode acontecer depois dessa falsa acusação da madrasta. Rodrigo explica: Provavelmente a Irene está querendo ganhar tempo. Ela é bem mais esperta do que eu imaginava, Caio. Com essa acusação, se caso teu pai não tenha como provar que realmente não tem nada a ver com essa história, o julgamento será adiado.
É exatamente isso que ela tá tentando. Adiar o julgamento. Antônio entra na conversa e diz: isso não pode acontecer, rapaz. Você tem que fazer alguma coisa. Se mexa e resolva isso agora mesmo. Rodrigo pede: calma, Dr. Antônio. Eu tenho uma carta na manga e vou usar agora mesmo. Rodrigo pedirá ao juiz que autorize a entrada do primeiro cúmplice da Irene. O juiz manda que um dos acusados da participação direta nos crimes entre no recinto. Irene começa a tremer inteira. Antônio também, ansioso para descobrir a identidade de um dos cúmplices da Irene, observa a porta abrir e o advogado Silvério entrar. Antônio arregala os olhos e comenta: Silvério? Silvério e a Irene estavam juntos nesses crimes? O delegado afirma: sim, Dr. Antônio. Mantenha o controle. O segundo cúmplice vai surpreendê-lo ainda mais. O juiz perguntará a Silvério se a acusação que a Irene fez ao marido procede. Silvério olha em direção a Antônio e responde ao juiz: não, meritíssimo. Definitivamente, Dr. Antônio Laselva não tem nada a ver com isso. Ele tem vários outros defeitos, mas em relação a esse, não. Irene foi a cabeça de tudo. Essa mulher praticamente me obrigou a ajudá-la. Ela descobriu um segredo meu e me chantageou para dar suporte a ela. O juiz perguntará que segredo Irene usou para chantageá-lo. Silvério revelará que ele e a Luana do bar tinham um romance escondido até pouco tempo. Rodrigo, enciumado, cortará a conversa e pedirá ao juiz que autorize a entrada do segundo cúmplice da Irene. O juiz autoriza. Pedido aceito. Que entre o terceiro acusado. Irene, borrada de medo, percebe o seu fim cada vez mais próximo. A porta será novamente aberta. Tadeu aparecerá. Antônio grita: você? Como foi capaz de fazer uma coisa dessas com o futuro marido da sua filha, o pai do seu neto? Tadeu pedirá perdão, mas confessa que o acidente não era para o Daniel, que a intenção da Irene era acabar com o Caio. Dessa forma, Daniel não correria risco algum de perder a sucessão. Rodrigo se aproxima do juiz e pede: isso é tudo, meritíssimo. Depois do que foi falado aqui, acredita não existir dúvida alguma em relação ao caráter dessa mulher. Irene Laselva é uma criminosa. Essa mulher não pode mais viver em sociedade. Ela tem que ser condenada com urgência. Irene chamará Tadeu e Silvério de traidores. Tadeu explica: olha, dona Irene, a senhora me desculpa, mas eu tenho um neto para ajudar a criar. Não posso ficar preso. O juiz fala: por mais que tenha contribuído com informações, não está livre das punições. Até porque no vídeo gravado, os três planejavam tirar a vida do Antônio Laselva. O juiz baterá o martelo. Senhor Tadeu terá a menor pena: 2 anos de cadeia semiaberta e serviços comunitários. Dr. Silvério, 5 anos de prisão em regime fechado. Irene Laselva, 18 anos de prisão. E após os 18 anos, terá mais 10 anos de serviços comunitários lavando todos os banheiros públicos da cidade. Você gostou do castigo da Irene? Se quiser ver essa cena da Irene lavando os banheiros, deixa um coração aqui abaixo nos comentários. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.